Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, né, nós estamos lembrando aqui o dia de São José, né? Então, que as leituras de hoje nos pedem que nós nos tornemos mais sensíveis à vontade divina e mais solícitos em pô-la em prática, exatamente, né, como José fez na leitura do Evangelho de hoje. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14 e depois o versículo 16. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tua casa para minha habitação? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será firme para sempre. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, né, o desejo de Davi de edificar um templo ao Senhor, né? Então, ali, né, Davi queria louvar, né, e agradecer a Deus, né? E aqui a palavra, né, do Senhor é dirigida a Natã, né? E aí o Senhor pede que Natã vá até Davi e diga, né? Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Então, que a gente possa também, né, sempre cada vez mais agradecer e louvar a Deus, né, por tudo que Ele nos dá, né, por todas as coisas maravilhosas que Ele nos dá, né, pelo dom da vida, né, por estarmos aqui hoje, enfim, que nós realmente possamos agradecer sempre e louvar a Deus, né, e que a gente sempre possa colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, né, hoje como a gente lembra do dia de São José, então são duas leituras hoje. A segunda leitura está em Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 16, versículo 13, depois o versículo 16 a 18 e depois o versículo 22. Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18 e depois o versículo 16. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, e para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então, essa leitura do Evangelho mostra pra gente, né, que Abraão foi justificado pela fé, né? A fé de Abraão, né, fez com que ele tornasse, né, a fé e a obediência de Abraão fez com que ele se tornasse, né, o pai de todos nós, como São Paulo fala aqui na carta aos Romanos, né? Então, que a gente possa realmente também sempre sermos obedientes a Deus, né? E sempre termos fé, né?
depositar a nossa fé em Deus, né? Assim como fez Abraão, tá certo? E que a gente possa sempre cada vez mais nos colocar a serviço de Deus, né? Louvá-lo sempre, tá certo? E agora, né, falando do Evangelho, né, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, né, a oração de hoje, né, nos diz que Deus confiou, né, as primícias da igreja a São José. Né? O Evangelho nos diz, né, José foi igualmente um homem de fé, de esperança. Né? Acreditou na mensagem do anjo acerca da concepção de Maria. Né? Foi dócil às inspirações divinas, protegendo Jesus e Maria das ameaças que muito cedo lhe advieram. Né? José foi pai de Jesus, né? Embora não em sentido biológico, porque biologicamente Deus é o pai de Jesus, né? Jesus é filho de Deus. Né? Então José assumiu a paternidade de Jesus em tudo o que implicava, né? Cabia a ele formar Jesus, né, na tradição e na fé dos pais, né, formá-lo moral e espiritualmente, né? E se o próprio Deus, né, Pai, confiou a sua formação humana, né, a formação humana de seu filho unigênito, a paternidade de José, nós podemos estar certos de que Deus o preparou para esta missão, né? E que esta paternidade não diz respeito somente a Jesus, mas também à igreja e a cada um de nós. Então, diante disso, não tenhamos receio, né, de recorrer a José. Né? Ele é o nosso pai também. Né? Deus confiou-lhe uma graça especial para ser pai de Jesus e da igreja. Né? E essa graça paterna, né, São José exerce com alegria. Né? Ele recebe essa missão, né, de ser pai de Jesus, né, para com aqueles que são suficientemente humildes, né, para recorrerem a ele. Né? Então, que a gente possa realmente, né, sempre cada vez mais ter José como exemplo. Né? Ele acolheu a Jesus, né, como filho, então que nós realmente possamos acolher a Jesus também sempre na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.